lendo aqui o livro A Origem das Espécies, de Darwin, e me veio a seguinte dúvida. Você já se perguntou como é que foi que os cachorros acabaram ficando assim? Vários tipos de cachorro diferentes? E todos eles descenderam, ou, teoricamente, vieram dos lobos. Mas como é que foi que eles chegaram e ficaram desse jeito? Ou ainda as girafas, por exemplo, que tem aqueles pescoços imensos. E eu me pergunto, elas ficaram daquele jeito porque precisavam erguer seus pescoços bem lá em cima ou só sobreviveram as que tinham o pescoço um pouco maior? Pelo que eu estava lendo aqui nesse livro, A Origem das Espécies, que os cachorros descendem dos lobos, certo? Como que existem tantos tipos de cachorro? Entendi. Segundo esse livro, Darwin diz que existem dois tipos de seleções: as seleções naturais e as seleções artificiais. As seleções artificiais, elas acontecem quando existe a mão do homem envolvida nisso. No caso dos cachorros que a gente estava conversando agora há pouco, houve no começo uma certa parceria entre os lobos, que eram mais dóceis e comia a comida dos humanos, certo? Mas e aí? Isso não responde como que tem uma quantidade enorme de raças de cachorro. Entendi. Então, basicamente, o que acontece numa seleção artificial? Eu pego, por exemplo, eu quero um cachorro pequeno. Eu quero um cachorro de colo, um cachorro para me fazer companhia. Então, eu tenho um lobinho, né? Teoricamente, até estou lá na pré-história, né? E tem um lobo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o menor desses lobos e vou cruzar com outra fêmea, que é a menor daqueles lobos. E aí eles vão ter filhotes. Daí eu vou pegar os menores lobos e vou cruzar entre eles. Daí eu vou pegar os menores e cruzar entre eles. Pegar os menores e cruzar entre eles. Pegar os menores, cruzar entre eles. Pegar o menor, cruzar entre eles. E de repente eu vou ter um cachorro tão pequeno que vai ser um mini lobo. Tipo esse aqui. Entendi. Isso também, pelo que eu tava lendo aqui, acontece com as frutas, sabe? Ou com as comidas que a gente come em geral. Por exemplo, a banana. Olha só, como que era a banana antes. A banana, ela era um alimento que tinha tanta semente que era quase impossível de comer. Mas aí nós fomos fazendo a seleção artificial ao longo do tempo, até que se chegou numa espécie que praticamente não tem semente, olha só. E ficou muito mais fácil comer. Isso aconteceu com a melancia, por exemplo, que pode prestar atenção. Aqui no Brasil, ainda as melancias têm bastante semente. Mas quando você compra lá fora, ou vê foto do pessoal comendo lá fora, as melancias praticamente não têm semente. Então é isso a seleção artificial. É quando o homem coloca sua mãozinha para fazer a seleção do que ele precisa. Isso, no caso dos cachorros, por exemplo, houveram os cachorros especializados de todo tipo. Houveram cachorros para caça, cachorros para caçar um animal específico, como para entrar em túneis, que é o caso do Dutch Hound, esse aqui. Houveram cães para pastoreio, como é o caso do Labrador, do Border Collie. Entendi. Então, como é que funciona a seleção natural? Tá, bom, segundo aqui esse livro, a seleção natural, ela acontece de maneira que o ambiente vai forçar alguma coisa. Então, por exemplo, assim, vamos pegar o ambiente da realidade aí da sua casa. Se você começar a prestar atenção, você vai perceber que não tem muitas borboletas coloridas ou mariposas coloridas com azul fluorescente, amarelo fluorescente. O que vai ter? Vai ter aquelas em tons de cinza. Isso acontece por quê? O ambiente, nosso ambiente da civilização, ele é mais cinza. Então, logo, os animais, ou no caso os insetos, né, as borboletas, que são mais cinzas, vão se camuflar melhor do que aqueles que são muito coloridos. E os seus predadores naturais, como o caso pássaros, lagartas, gatos e outros animais que comem mariposas, não vão ver essas mariposas, vão ver as coloridas. Logo, vão sobrar mais mariposas cinzas. Logo, daqui a um tempo, não haverá mais mariposas coloridas, só mariposas cinzas.
Darwin não foi o primeiro a pensar sobre isso. A ideia dele, o evolucionismo, foi uma ideia extremamente revolucionária. Só na primeira semana que eu estava lendo esse livro aqui, diz que todos os exemplares lançados foram vendidos. Tava todo mundo querendo saber. Só que antes dele, lá por volta de 1809, houve um homem chamado Jean-Baptiste de Lamarck. Esse homem foi basicamente assim um precursor da ciência. Foi ele que fundou os estudos iniciais da paleontologia, começou a utilizar o termo biologia, foi um dos primeiros a pensar sobre a evolução. E como é que os animais se diferenciam e como eles ganham aquelas características? Foi o primeiro a pensar isso de uma maneira questionadora, porque até então se acreditava naquele período que os animais eram iguais desde o princípio da criação. Então acreditava-se que o mundo era feito a partir do criacionismo. Ele estava no caminho. Ele entendeu que alguma coisa acontecia para que os animais mudassem ao longo do tempo. E ele queria entender como que, por exemplo, as garças ficavam com pernas tão longas, ou como é o caso da girafa, como que as girafas ficavam com pescoços tão longos. Então ele pensou, escreveu um livro chamado A Filosofia Zoológica. Nesse livro, ele propôs algumas leis de como essas mudanças aconteciam. Primeiro, ele pensou o seguinte, a lei do uso e desuso. Veja só, se um animal está num ambiente, uma garça, por exemplo, ela está num ambiente que alaga. Se ela não tiver pernas longas, logo ela vai morrer. Então ela começa a alargar essas pernas. E a segunda lei diz que esses caracteres, essas características, elas são passadas de geração em geração. E ele estava completamente certo. Então, a partir do momento que ela adquire uma mudança nova, esse caractere ele vai ser passado para os filhos dela, certo? E essas ideias elas foram completamente rejeitadas. E acredite, não foi porque elas estavam falando uma coisa que hoje em dia nós sabemos que não é assim que funciona. Elas foram rejeitadas porque elas simplesmente falavam sobre evolucionismo. Em um período, como eu disse, que só se falava de criacionismo. Era óbvio que ela ia ser rejeitada. Só recapitulando, então Lamarck disse que os animais, os seres vivos, perdem característica ou adquirem característica de acordo com a necessidade que vai havendo. Se não tem necessidade, eles perdem a característica. Se há necessidade, eles ganham a característica. Então, basicamente, um morcego ele ficou cego porque ele mora na caverna e ele não usa os olhos, logo ele ficou cego. Darwin disse que nós recebemos essas características de acordo conforme nós vamos sobrevivendo. Então, ele citou duas leis. A lei da seleção artificial, que é quando o homem mexe, e a lei da seleção natural, que é quando o meio ele vai fazer uma pressão para que aquelas características e aqueles animais melhores adaptados sobrevivam ao ambiente, certo? Então, veja só. No caso do siso, por que nós ainda temos sisos? Porque o siso, lá no passado, não foi um caractere que foi inflamatório o suficiente para matar todo mundo que nascesse com siso. Algumas pessoas ainda comportavam dentro da boca o siso. Mas houve uma pergunta que eles não conseguiram responder, porque eles não tinham uma peça fundamental para fechar esse elo, que era como essas características, esses genes, eles eram passados. E como, segundo Darwin, uma característica surgia e por que ela surgia. E é aí que nós entramos na seara do neodarwinismo. O neodarwinismo, basicamente, é a adição da genética. Foi só por causa da descoberta do DNA que foi possível entender como ele funcionava e como isso tinha a ver com as ideias evolucionistas. Então, o que nós descobrimos? Descobriram, que uma característica, ela vai aparecer ao acaso. Ela vai aparecer literalmente ao acaso. Uma cor, uma forma, um jeito, um trejeito, uma maneira de se comunicar, tudo isso acontece ao acaso.
Então, ela vai acontecer de duas formas, esse ao acaso. De acordo com uma mutação. Mutação no gene nem sempre significa uma coisa ruim, tipo um câncer. Uma mutação às vezes é uma coisa boa. Por exemplo, uma característica nova que aparece ao acaso. Ou quando há recombinação entre genes. O que é essa recombinação? É quando, por exemplo, nós temos uma reprodução sexuada. Quando eu tenho papai, mamãe e nasce você, certo? Então, isso é uma reprodução sexuada que gera uma combinação de genes para gerar um novo ser. E agora aqui vai uma charada para vocês. O urso vive na neve porque é branco ou é branco porque vive na neve? Dá uma pausa para você pensar e eu já volto para te responder. Essa afirmação ela está mais ligada ao Darwin por quê? Vamos imaginar agora esse mesmo urso que ele fosse marrom. Ele seria capaz de viver na neve? Dificilmente eu acho que seria capaz, porque todas as presas iriam vê-lo. Ou seja, ele nunca teria comida. Logo, ele iria morrer. Então, o urso polar vive na neve porque é branco, porque existe uma pressão do ambiente para que só os animais mais adaptados sobrevivam àquele ambiente. Agora, o urso polar é branco porque vive na neve, lembra muito aquela coisa de a garça aumentou as pernas para poder viver em lugares mais alagados. Então, essa afirmação, o urso é branco porque vive na neve, estaria mais ligada a Lamarck, certo? Porque ele diz o quê? Que as características, de acordo com a lei do uso e desuso, elas seriam adquiridas de acordo com a necessidade. Tá, a gente conversou sobre um monte de coisa hoje, mas eu fiquei ainda com mais dúvidas. Por exemplo, por que existem tantos tipos de ursos espalhados pelo mundo? E por que o bico das aves é tão diferente uma das outras? Tipo, olha o bico da arara e o bico do beija-flor. E principalmente, se dizem que o homem descende do macaco, por que ainda existem macacos? Você tá curioso assim como eu? Então no próximo encontro nós vamos descobrir isso. Tchau!